No vídeo de hoje, eu vou contar 8 conselhos baseados em ciência e sugeridos pela Associação Americana de Cardiologia para que você possa melhorar a sua saúde cardíaca, reduzir o risco de infarto, aumentar a sua expectativa de vida, reduzir o risco de várias doenças como AVC, câncer, diabetes, demência, entre vários outros problemas de saúde. Eu sou o Dr. Mozart Susgan, cardiologista, e nesse vídeo eu vou contar para vocês o que foi esse estudo com mais de 135 mil adultos do Reino Unido. E esses conselhos que eu vou dar para vocês hoje, se vocês conseguirem seguir, que parecem simples, mas não são fáceis de aplicar no nosso dia a dia, vocês com certeza vão melhorar a saúde de vocês. O primeiro conselho é ter uma alimentação saudável. É ideal que vocês façam escolhas inteligentes para um padrão de alimentação mais saudável possível. A primeira dica é que vocês aprendam a ler os rótulos dos alimentos. Se vocês querem comer batata, é para ter ali batata no ingrediente, ponto. Não é para ter batata e mais um monte de aditivo. Isso quer dizer que aquele alimento foi adicionado de muita coisa. Vejam se não está escrito no rótulo, que agora é legislação, mostrar se tem alto teor de gordura, alto teor de açúcares, que vocês vejam a quantidade de sódio no alimento, quantidade de gorduras saturadas, a quantidade de gordura trans, se tem muita adição de açúcares, se tem muitos carboidratos. Olhem a porcentagem dessas substâncias nos alimentos, isso é importantíssimo. A segunda dica é que vocês façam escolhas por comidas mais naturais. Quando você tiver que escolher entre um alimento ou outro, veja quanto um alimento é mais natural que o outro. Então escolha produtos com menos sódio, menos sal, menos gordura saturada, menos açúcares, menos aditivos, produtos mais naturais. Então se você for num self-service, por exemplo, prefira comer mais verduras e legumes do que excesso de outros alimentos. Obviamente, pessoal, a alimentação precisa ser balanceada. Obviamente, a gente precisa comer gordura saturada, por exemplo, mas não é ideal que a gente passe de 10% na grande maioria dos pacientes. Então, sempre que vocês forem fazer uma alimentação, pensem, será que essa é a melhor escolha que eu estou fazendo? A terceira dica é que você observe a quantidade de calorias do que você está comendo. Tem aplicativos que mostram a caloria ali, se você coloca a quantidade dos alimentos, mas no geral, se for algum alimento que você esteja comprando, olha ali no rótulo que vai ter a quantidade de calorias. O ideal é que a gente não consuma muito mais calorias do que a gente gasta, porque senão a gente vai ganhar peso, vai ganhar tecido de gordura, a gente vai ter uma alimentação que não está sendo saudável para o nosso organismo. Então esse balanço de calorias que a gente ingere, que a gente gasta com a atividade física ou com as nossas atividades do dia a dia, esse balanço tem que ser bem equilibrado. A quarta dica é que vocês aprendam a cozinhar em casa. Em casa a gente consegue controlar mais a quantidade de gordura que a gente coloca, de óleo, quantidade de açúcar, quantidade de carboidratos, a gente consegue observar o jeito que a gente está preparando o alimento. Isso vai fazer com que você tenha uma alimentação certamente mais saudável. A quinta dica é que você capriche em vegetais, frutas, grãos integrais, feijões, legumes, nozes, castanhas, amêndoas. Proteínas vegetais são importantes, proteínas animais também são boas, né? Mas cuidado com a quantidade de gordura dessas proteínas animais, capriche em peixes, frutos do mar, isso é importante. A sexta dica é que vocês limitem bebidas adoçadas, como refrigerantes, limitem bebidas alcoólicas, limitem a quantidade de sódio, limite a quantidade de carnes vermelhas, ultraprocessadas, embutidos, carboidratos refinados, com adição de açúcares, laticínios integrais, cuidado com a quantidade, prefiram desnatados ou semidesnatados, evitem consumir óleos tropicais como óleo de coco, óleo de palma. E a sétima dica, pessoal, é que você evite gordura trans. Então essa a gente não recomenda comer um pouquinho como gordura saturada, que é necessário para o nosso organismo. A gordura trans ela não é necessária e ela está presente em alguns alimentos que são ultraprocessados, então cuidado, sempre olhem o rótulo, pessoal. Então, com essas 7 dicas, vocês vão se aproximar mais de uma alimentação saudável que com certeza vai reduzir o risco de doenças. O segundo conselho desse documento americano é que você deve ser mais ativo possível. Idealmente, aqueles 150 minutos de atividade aeróbica moderada ou 75 minutos de atividade aeróbica vigorosa é uma continha interessante de vocês seguirem. Ou uma combinação desses dois. E o que seria atividade aeróbica, pessoal? É caminhada, é corrida, é natação, é bicicleta, outros exercícios, hidroginástica, outros exercícios que não são exercícios de ganho de massa muscular necessariamente, levantamento de peso, tá bom? Idealmente, vocês devem distribuir na maior quantidade de dias na semana. Ah, mas um dia só eu faço 75 minutos e não faço mais na semana. Tá errado. O ideal é que faça um pouquinho na maior quantidade de dias que vocês conseguirem. Lembro aqui que crianças e adolescentes também devem praticar atividade física pelo
pelo menos 60 minutos todos os dias. Isso vai incluir brincadeira, atividade aí orientada na escola, mas, pessoal, tem criança que não faz nem 60 minutos de atividade todos os dias, isso é muito perigoso. Mas não precisa procurar esse ideal. Qualquer minuto que você tenha de atividade vai ajudar a proteger a sua saúde. Então comece aos pouquinhos, faça 10 minutos de caminhada se você não faz nada, tente aumentar gradativamente. E a primeira dica é que você se movimente mais de fato, sente-se menos. Fique mais tempo se movimentando, encontre maneiras de você andar mais no trabalho, de você andar no trajeto do trabalho, de você andar mais dentro de casa. Levante mais, mova-se ao longo do dia. Vai levantar para tomar um café, para conversar na mesa de um colega, fazer uma ligação andando. Mover, pessoal, se movimentar é uma maneira mais fácil de você começar a fazer atividade física. A segunda dica é que você inclua atividades de ganho de massa muscular, com ganho de resistência, de musculatura, no mínimo 2 vezes por semana, isso é orientado. A terceira dica é que você, depois de atingir essas metas, continue, faça de tudo para não parar. E quando a gente para, é sempre mais difícil voltar. Então, para você obter mais benefícios para a sua saúde, vai com o tempo aumentando a intensidade, aumentando a quantidade, aumentando a distância, aumentando o peso, aumentando o seu esforço. Isso vai te trazer mais benefício ainda. A quarta dica é que você estabeleça metas. Mas tem que ser metas realistas. Se você não faz nada hoje, não vai te cobrar para na próxima semana fazer 7 dias de exercício. Vai cobrar fazer um dia. Conseguiu fazer um dia, na outra semana, poxa, eu vou tentar 2. Vai colocando metas que você consiga cumprir. Isso é importante. A quinta dica é que você crie um hábito. Então, que você faça alguma coisa todos os dias ou na maior parte dos dias, tentando fazer as coisas no mesmo horário, tentando estabelecer rotina. Porque com a rotina é mais difícil da gente fugir dela, né? É mais fácil da gente manter. Então coloque numa agenda, coloque no mural coloque na sua parede, coloque na geladeira, coloque no celular, coloque alarme, tá? Então colocar isso no papel, na agenda, vai te ajudar muito. O terceiro conselho desse documento americano é que você não fume ou pare de fumar. Os cigarros eletrônicos, os cigarros convencionais, eles têm muitos produtos químicos que são tóxicos. Além da nicotina, tem fumaça, tem vapor, os líquidos que contêm muitas substâncias. E os cigarros, eles são a principal causa de morte evitável nos Estados Unidos. Ou seja, se as pessoas não fumassem, elas não teriam morrido. 1/3 de todas as mortes por doenças cardíacas e 90% dos cânceres de pulmão são causados pelo tabagismo. Além de que o tabagismo aumenta o risco de várias doenças que poderiam ser evitadas se o paciente não fumasse. Cerca de 1/3 das crianças, pessoal, 33% das crianças de 3 a 11 anos nos Estados Unidos estão expostas ao fumo passivo. E o fumo passivo, seja para criança ou seja para adulto, é muito prejudicial. Então cuidado, se você tem algum familiar que fume, obviamente peça para parar de fumar, mas que não fume dentro de casa, não fume perto, tá bom? E olha que interessante, dentro de 1 ano depois de parar de fumar, o seu risco de doença cardíaca vai cair pela metade. Então, pessoal, por favor, e como que a gente vai cuidar disso? Certamente a educação ela é essencial e o primeiro passo para as pessoas entenderem os riscos da saúde, tanto para você quanto para seus familiares, amigos. E você pode ser uma das milhares de pessoas que conseguem parar de fumar todos os anos. E tem algumas dicas para que isso aconteça com sucesso. A primeira é que você sempre procure a ajuda de um profissional. Sempre. E faça um plano para conseguir parar de fumar. Existem várias medicações, várias reposições de nicotina, técnicas para isso. Então, quando o paciente ele vai no bom profissional, muitos deles têm sucesso. A segunda dica é que você sempre tenha suporte de amigos familiares. Converse, gente, estou tentando parar de fumar, não fume perto de mim. Gente, eu vou fazer de tudo para parar de fumar, me ajudem. Me ajudem a lidar com esses impulsos, que é a terceira dica. Então, lidar com os impulsos, ver os gatilhos que te fazem fumar, ter um plano para evitar você fumar, é importantíssimo. Evitar situações que façam você querer fumar ou usar o cigarro eletrônico. Então, tente se afastar desses ambientes, isso vai te ajudar muito. Quarta dica é que você faça atividade física, isso também ajuda demais. A quinta dica é que você aprenda a lidar com o estresse. Muitas das vezes o paciente fuma para tentar se relaxar e de fato o cigarro pode fazer isso. Mas existem outras maneiras saudáveis de lidar com o estresse, terapia, atividade física, sair com os amigos.
Então, por favor, pessoal, cuidem do tabagismo, por favor. Isso tem aumentado somente com o vape, cigarros eletrônicos, a gente sabe que eles são prejudiciais, tá bom? O quarto conselho desse documento americano é que você tenha um sono saudável. Ter uma boa noite de sono é essencial para a sua saúde. Os adultos, eles devem ter, na média, entre 7 a 9 horas de sono todas as noites. Os bebês, as crianças, precisam de mais, né, dependendo da idade, mas no geral os adultos, 7 a 9 horas é o essencial. Os extremos também são ruins. Você dormir muito pouco ou dormir em muita quantidade pode aumentar o seu risco de doenças cardíacas, por exemplo. Então, cuidado com isso. E vale lembrar que o sono adequado, ele reduz o risco de doenças. Mas o sono ruim também vai aumentar o risco de doenças. Aumenta o risco de arritmia, aumenta o risco de infarto, de pressão alta, aumenta o risco de demência, traz prejuízo na sua memória, traz aumento de risco de depressão, aumenta a sua glicose, aumenta a sua resistência à insulina, aumenta o risco de obesidade. Se você dorme mal uma noite, no dia seguinte a sua glicose tende a ficar mais alterada, a sua pressão também, a sua memória também. E se isso acontece com frequência, imagine, é muito perigoso. E quais são as dicas para uma noite bem dormida, pessoal? Que a gente chama, de higiene do sono. Queria interromper aqui e pedir a gentileza de vocês se inscreverem no meu canal, deixem um like, ativem o sininho para os novos vídeos, deixem comentários que eu vou tentar responder e compartilhem esse vídeo com quem vai gostar de aprender esses conteúdos. Eu trago esses vídeos com muito carinho para vocês, me ajudem também retribuindo, assim o YouTube entende que esse vídeo é legal e distribui para mais pessoas e me ajuda a chegar a 250 mil inscritos. Vamos lá. Continuando. Primeira dica é que você carregue o seu celular o mais longe possível da sua cama. Não use o celular na cama. Ou coloque o telefone no modo não perturbe, no silencioso, para bloquear tudo que chegar de informação ali. A segunda dica é que você evite e diminua a luz azul brilhante dos aparelhos, porque isso pode interferir no ritmo circadiano, que é nosso ritmo regulado de sono, e na produção também de melatonina. Tem gente que toma melatonina, mas não faz nada que deveria fazer para a nossa própria melatonina funcionar bem. Escurecer a tela de um aplicativo, colocar o filtro noturno ajuda muito durante a noite também. A terceira dica é que os alarmes, eles não são apenas para a gente acordar. Coloca o alarme também para te lembrar da hora de dormir. Se você tiver uma rotina, isso vai te ajudar muito. A quarta dica é que você evite comer até 2 horas antes do horário de dormir e à noite coma alimentos mais saudáveis. A quinta dica é que você evite café depois das 2 da tarde. A sexta dica é que você tome um banho antes de dormir. Isso te ajuda a relaxar e ajuda a dormir bem. E a sétima dica é que você mantenha uma temperatura do quarto mais amena. Não deixe o ar-condicionado a uma temperatura legal, liga o ventilador, isso vai ajudar com certeza. O quinto conselho desse documento é que você cuide do seu peso sempre. Mais do que o peso, pessoal, a composição corporal. Alcançar e manter uma composição corporal e um peso saudável vai te trazer benefícios gigantescos. O índice de massa corporal ideal é por volta de 25, mas olha só, o IMC ele tem falhas. E mais do que o peso é entender a composição de gordura, de massa muscular do nosso corpo. E as dicas para manter essa composição corporal adequada são, número 1, entender quantas calorias e a qualidade dos alimentos que você está ingerindo. Use aplicativos, tem alguns aplicativos que ajudam muito nisso, tem livrinho que ajuda muito nisso também. A segunda dica é que você fique de olho no que você está comendo. Se você está comendo por hábito, por um estresse, por um tédio, por ansiedade, será que é fome real? Então é importantíssimo olhar se não tem uma questão emocional envolvida no excesso de alimentação. A terceira dica é que você aumente a perda e o gasto de calorias. Aplicativos também ajudam a gente a monitorar a quantidade de atividade física, te cobrar, te mostrar o quanto você está mais ou menos consumindo todos os dias. Lembre, pessoal, para perder peso você precisa queimar mais calorias do que você consome. A quarta dica é sempre procure ajuda. Se você não conseguir perder peso sozinho com sucesso, pessoal, converse com um profissional de saúde. Por favor, avise os amigos e familiares dos seus planos. Tente com que eles também te ajudem a comer saudável, a fazer mais atividade física, se envolva em grupos que pratiquem atividade física, isso vai te ajudar. Então, o sexto conselho desse documento americano é controlar o colesterol. O colesterol é uma substância semelhante à gordura que vem de 2 fontes. A principal é a produção do nosso próprio corpo, mas também a alimentação coopera com o aumento do nosso colesterol. E ele é encontrado apenas em alimentos de origem animal. Mas o colesterol da nossa alimentação não interfere muito no nosso colesterol, interfere muito pouco. E o colesterol ele viaja pelo nosso corpo associado às lipoproteínas.
que é o HDL, o colesterol bom, que reduz o colesterol da circulação, leva para o fígado, evita a formação de placa de gordura, de aterosclerose nas paredes das artérias. E o LDL, que é o colesterol ruim, que vai aumentar o risco da formação de placa de aterosclerose e aumentar o risco do infarto, de AVC. Além disso, a gente tem os triglicerídeos, que é o tipo de gordura mais comum no nosso corpo e, quando elevado, também é muito perigoso. E quais são as dicas para a gente cuidar muito bem do nosso colesterol? A primeira é comer uma dieta rica em vegetais, frutas, grãos integrais, feijões, legumes, nozes, castanhas, amêndoas, proteínas vegetais, proteínas animais pode também, só não exagerem. Procurem proteínas mais magras, com menos gorduras. Procurem comer bastante peixe, frutos do mar, aves sem pele. A segunda dica é limitar a quantidade de alimentos com açúcar, alimentos adicionados de açúcar, alimentos ultraprocessados com muitos carboidratos refinados. A terceira é evitar o excesso de gorduras saturadas, substituir essas gorduras por gorduras insaturadas. Pode comer gordura saturada, moça? É claro que sim, mas ela não pode ser em excesso, tá bom? A quarta dica é movimentar mais. Fazer atividade física vai ajudar você a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom e reduzir os triglicérides. A quinta dica é você não fumar. Fumar reduz o seu colesterol bom, HDL, e também, obviamente, vai aumentar o risco de várias outras doenças do coração. E a sexta dica é controlar seu peso e a composição corporal. Reduzir na gordura corporal, principalmente essa gordura do abdômen, vai ajudar a gente a melhorar os seus parâmetros do colesterol. E caso seja indicado pelo seu médico, por favor, tome a medicação do colesterol corretamente. As estatinas são as principais medicações para isso, existem outros medicamentos, mas não tenham medo dos remédios para o colesterol, eles vêm proteger a gente tem várias indicações, estudos de segurança, então a literatura é muito clara disso, né? Não sei o que estou falando, né? São uns grandes estudos, tá bom? O sétimo conselho é a gente cuidar do açúcar no sangue. E o primeiro passo para isso é a gente entender o que faz com que a gente aumente os níveis de açúcar no sangue. Quando a gente come alimentos que têm carboidratos e açúcares, seja bebendo ou seja comendo, eles vão se transformar em açúcar no sistema digestivo. Então, por exemplo, você comeu um bolo, comeu muita melancia, comeu muita banana, você comeu um doce, você comeu muito arroz, muito feijão, tudo isso tem carboidrato. E são alimentos que podem ser ingeridos, mas se for em excesso, junto com, por exemplo, bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos que têm adição de açúcar, né? Se você consumir outros produtos que são adicionados de carboidratos e açúcar, isso vai fazer com que a sua glicemia no sangue suba muito. Então, quando a gente come ou bebe esses alimentos ricos em carboidratos e açúcar, nosso sistema digestivo vai transformar isso em glicose. E a glicose na corrente sanguínea, que é o que a gente chama de glicemia, vai ser colocada dentro das células, que a gente precisa disso para produzir energia, através da insulina, que é um hormônio que o pâncreas produz. E a insulina vai reduzir os níveis de açúcar no sangue. Com a obesidade, o sedentarismo, a alimentação ruim, o acúmulo de gordura no abdômen, que é essa gordura visceral, entre outros motivos, a gente vai desenvolvendo resistência à insulina. O que significa isso? As nossas células têm resistência à insulina. Aquela insulina não funciona muito mais para cuidar em abaixar aquela glicemia do sangue. E nosso pâncreas vai perdendo com o tempo a capacidade de produzir insulina. Isso tudo vai levar ao diabetes tipo 2, por exemplo, que vai causar várias complicações devido ao aumento de açúcar no sangue. Então, como que a gente vai ajudar o paciente a reduzir os níveis de glicemia ou a se proteger do diabetes? A primeira dica é você comer de uma forma inteligente, uma forma mais saudável, como eu já falei no vídeo aqui para vocês. A segunda dica é se movimentar mais, ficar menos tempo sentado, fazer mais exercício, perder gordura corporal, ganhar massa muscular. Isso vai com certeza diminuir o seu açúcar no sangue e vai diminuir o risco de você desenvolver diabetes. Isso é importantíssimo para o controle de açúcar no seu sangue. A terceira dica é você não beber. Evite a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica tem muito açúcar, isso vai aumentar muito a sua glicemia. A quarta dica é você não fumar. O tabagismo, além de aumentar os vários outros riscos da sua saúde, vai aumentar também a chance de você desenvolver complicações associadas com a resistência à insulina e o diabetes. Finalmente, o oitavo conselho desse documento é que você controle a sua pressão arterial. 1/3 da população adulta no Brasil tem pressão alta, pessoal. Então, pressão alta é muito prevalente. E manter a pressão arterial dentro dos limites corretos e aceitáveis
vai fazer com que você evite muitas doenças, que você viva mais e com qualidade. E quais são as dicas para a gente controlar melhor nossa pressão e prevenir aí o desenvolvimento de pressão alta? Número 1 é não fumar. Número 2, comer uma dieta mais saudável, como eu falei no vídeo aqui para vocês, mas sempre incluindo alimentos que são ricos em potássio. Então, como abacate, vegetais de folhas verdes escuras, banana. E a terceira dica, limitar a ingestão de sódio, não comer mais que 1.500 a 2.000 mg de sódio por dia. A quarta dica é tomar cuidado com bebida alcoólica. O alcoolismo ou excesso de bebida alcoólica vai aumentar a sua pressão arterial. A quinta dica é você fazer mais exercício, perder mais gordura, ganhar mais massa muscular, se sentar menos, se movimentar mais durante o dia, dar mais passos. Isso com certeza vai reduzir a sua pressão arterial. A sexta dica é você dormir bem. Então, dormir muito pouco, ou se você tiver apneia do sono, isso vai fazer com que sua pressão arterial no dia seguinte já fique mais elevada. Imagina se isso fica crônico, se isso fica constante. Tem paciente que desenvolve a pressão alta só por conta da apneia do sono. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe dados muito importantes para vocês se protegerem, vocês cuidarem da saúde. Então, por favor, se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo com quem precisa aprender sobre isso. Deixem um like, assim o YouTube me ajuda a espalhar esse vídeo para que mais gente possa aprender o que a gente está contando. Se inscreva lá no meu Instagram, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder. Me ajuda a chegar a 250 mil inscritos, veja os outros vídeos do canal e até a próxima, pessoal!